Você acha que antes, eu acho que hoje talvez o olhar seja um pouquinho diferente, mas antes levar esse lado espiritual assim, para as empresas era tido como algo de fraqueza, você acha? A gente entende isso que a gente está falando, que não é misticismo, não é coisa de gente maluca, pelo contrário, é a realidade. A única diferença é o quanto você está enxergando da vida em si. A coragem de ser o líder que nós gostaríamos todos de ser. Me resetou como ser humano. Assim. Me desligaram e aí me resetaram falando assim, agora a gente vai te ensinar o que é ser humano. Você vive quem é ou quem aprendeu a ser? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu recebo aqui para vocês ele, que é especialista em cultura organizacional, espiritualidade e propósito corporativo, é mentor de processos de transformações profundas de empresas e líderes, além de palestrante e autor dos livros Empresas Espiritualizadas e Seja a Liderança que Poucos Têm a Coragem de Ser, e idealizador do projeto social Líderes na África. Com vocês, Pedro Ivo Moraes. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Mel. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa. E eu, assim, estou super curiosa para saber como fazer para ser uma empresa espiritualizada e quero saber muito também desse teu projeto social. Mas vamos por partes. Vamos por partes. Como é que foi esse despertar da parte do eu interno dentro das empresas? Porque é difícil você conciliar lucros, metas, objetivos da empresa com essa parte do ser. É muito curioso, Mel. Ao mesmo tempo que é difícil, porque é difícil, deveria ser a coisa mais fácil, porque nós somos ambas as coisas. Ok. Nós estamos o tempo todo experienciando uma vida onde a gente tem que lidar com as tarefas dentro de casa, das atividades que a gente tem que fazer, e cuidar da gente mesmo, que é um equilíbrio que nem sempre é muito fácil. Na organização não é muito diferente, mas não deveria ser. Espiritualidade não deve se tornar ao mesmo tempo uma meta, Ok. ao mesmo tempo que ela é extremamente necessária, eu diria até um pouco mais necessária do que as metas e os objetivos. Talvez pelo simples fato de que qualquer coisa que a gente conquiste sem a visão da espiritualidade, a gente pode falar mais sobre o que é isso mais para frente, se enxuga num valor pouco prático. É meio como Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre. É meio como tentar descrever o que é um casamento somente pela parte prática. Ok. Se a gente for olhar, ou para ter um filho, se a gente for olhar somente para o que é prático, o que eu estou chamando de prático? Dividir contas, morar junto, ter que lidar com a organização e desorganização do outro, ter que dar satisfação. Se a gente olhar somente do ponto de vista prático, um olhar objetivo da vida, nenhum casamento e nenhum filho vai fazer sentido. Agora, por quê? Porque a gente está tirando as coisas que realmente importam. O afeto, o carinho, o companheirismo, o fato de você ter uma pessoa que você pode contar quando você está precisando. Se a gente enxuga que pertencem a algo subjetivo, aonde mora a espiritualidade, qualquer coisa que a gente enxugue tirando essa parte subjetiva, perde sentido. E uma organização, infelizmente, hoje no nosso mundo, é o lugar onde a gente mais faz isso, enxugar a vida numa coisa prática, e é por isso que a gente está tendo tanta crise dentro das organizações. Você acha que antes, acho que hoje talvez o olhar seja um pouquinho diferente, mas antes levar esse lado espiritual assim, para as empresas era tido como algo de fraqueza, você acha? Sim, sim. Principalmente quando a gente vai falar de vulnerabilidade, da necessidade de afeto, isso ainda hoje, viu, Mel? Ainda tem... geralmente, assim, empresas que estão 100% focadas em performance, métodos, objetivos, e aí é óbvio que a gente vai chegar na parte financeira, que é importante. Okay. É importante a gente deixar claro isso o tempo todo, a gente está falando da importância disso. Mas se você olha para o mundo corporativo, e a gente infelizmente hoje tem líderes, inclusive famosos,
que estão dizendo para o mundo aí fora que o que importa é dinheiro, o que importa é resultado, o que importa é performance, a gente de alguma forma está criando um mundo mais triste. E uma coisa que me deixa seguro disso é todo mundo, em certo nível, a gente está num espaço super especial. Quando a gente chega num lugar como esse e presta atenção no que é a vida, a gente entende isso que a gente está falando. Que não é misticismo, não é coisa de gente maluca, pelo contrário, é a realidade. A única diferença é o quanto você está enxergando da vida em si. Você está conseguindo prestar atenção? Porque se você presta atenção, você vai ver que você é uma pessoa que tem suas vulnerabilidades, suas fraquezas. O outro lado é você ser uma pessoa que está focado demais em ser uma pessoa forte. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que dizem que as pessoas choram não é porque elas são fracas, mas é porque elas são fortes tempos demais. Ok, que lindo. Então é um pouco do que eu acredito que a gente está vivendo hoje em dia. E como começou esse processo? De onde veio esse despertar da necessidade de ver esse lado espiritualizado dentro das empresas? Olha, meu, é difícil eu voltar quando começou, porque eu só fui entender isso já adulto, né? Mas eu sempre fui uma criança conectada de alguma forma com esse lado. Eu vou chamar aqui de espiritualidade, mas eu não tô me importando tanto com o nome, né? Ok. Mas eu lembro, por exemplo, que eu era criança mesmo. Eu amava ir pro meu quarto sozinho e eu me colocava embaixo da coberta porque eu precisava falar com o universo. O que quer que essa criança compreenda sobre o universo? De novo, não tinha nada de místico. Eu gostava de falar, na sensação de que de alguma forma tinha alguém me entendendo. Graças a Deus eu nasci numa família que tinha bastante arte, que para mim é a principal porta da espiritualidade, para mim especificamente. Por conta dessa liberdade de expressão e você tá mais aberto até à frequência que a gente recebe, total. esse campo vibracional. Total. E porque a arte, ela não exige de qualquer pessoa uma explicação prática. Cada um tem o seu entendimento. Exatamente. Você não vai falar, por que a obra de Picasso é o que é? Porque ele usou um vermelho específico. Não é por isso. Não. Porque ali contém uma carga subjetiva muito maior. Por que a gente se emociona com uma música? Vamos olhar o encadeamento melódico dessa. Não, cara, você não vai conseguir explicar por que você chora numa música. Por que uma música te lembra uma infância. Então, eu tive isso muito cedo dentro de casa, né? Eu tenho pai e mãe escritores, sempre fui envolvido muito com a música é uma coisa muito importante para mim. E aí, nesse sentido, eu acredito que eu sempre vivi isso que eu chamo de espiritualidade desde cedo. Quando eu fui entrar no mundo do trabalho, das organizações, como consultor de marketing principalmente, não tinha como essa minha visão, que esteve décadas comigo, não estar junto comigo. E aí eu comecei a perceber que essa minha capacidade de olhar para o subjetivo e traduzir o subjetivo me dava resultados diferentes do que as outras pessoas que eu conhecia. Até então, eu não tinha ideia do que era, qual era o nome disso. Porque, né, a gente... Até entrar no mundo do autoconhecimento e começar a estudar um pouco mais do que é consciência, esse tipo de coisa. E aí foram dados nomes para aquilo que eu fazia. Okay. E um dos nomes é isso que eu chamo de espiritualidade. Então eu acho que começou lá atrás. E a vida prática no futuro, necessidade de resultados, ver como é que o trabalho se desenvolvia e estudos me deram um pouco esse viés. E hoje você é consultor de várias empresas, grandes empresas, até nesse sentido, né? De trazer esse lado humano e necessário, né? Junto com essa parte de atingir as metas e lucros, e enfim. E já teve alguma empresa que você sentiu muita dificuldade em estar trazendo esse lado? Meu, tem tanta história, dá pra gente fazer um programa só de histórias. Me fala uma aí que... Olha, mas já teve... Eu sempre começo, eu ouço muito, né? Eu sou uma pessoa, óbvio que aqui vai parecer que eu falo mais do que eu ouço, mas eu sou uma pessoa que geralmente no meu dia a dia eu ouço mais do que falo. E eu começo muito o meu trabalho ouvindo. Eu preciso ouvir a empresa, eu preciso ouvir como é que as pessoas estão se sentindo, e sempre neste lado subjetivo das coisas. Eu olho também para planilhas financeiras, né? Olho para tudo isso, mas o meu ouvido está treinado para ouvir aquilo que não está sendo dito. Que lindo, bacana isso, né? Ouvir o que não está sendo dito. Que eu acho que é um pouco uma capacidade que eu desenvolvi nessa primeira infância de ouvir os subjetivos. Então, assim, eu brinco, sendo mais ou menos, não é tanto brincadeira assim, que ao entrar numa empresa, se eu estou realmente prestando atenção, conectado com a empresa, eu consigo ouvir a empresa falando. Não os sócios, não os líderes. Eu consigo ouvir o que a empresa está pedindo. Isso acontece com bastante frequência. E já teve casos de, assim, na hora que eu termino, assim, na primeira reunião, eu já entendo que ali tem um problema intenso que ninguém quer ver. Empresas familiares, então, putz, tem laços familiares ali que estão atrapalhando resultados, então eu já começo a ficar atento a isso.
Óbvio que eu não chego falando isso de cara. Uhum. Tem empresa que me contrata só para fazer diagnóstico. Tá. Putz, cara, vem aqui, faz um diagnóstico de como é que tá esse campo subjetivo e apresenta pra gente, porque é eles que estão impactando resultados. Então eu faço um diagnóstico provando de por que essas coisas subjetivas impactam os resultados finais. E apresentar, assim, teve reuniões de apresentar, assim, de, cara, eu achei que ia acontecer violências físicas, assim. Porque Tipo, eu vou apanhar, melhor sair correndo. Eu não tenho tanto medo disso, mas entre as pessoas, Entre assim, eles, violências eu- verbais, de pessoas levantando Tá. a voz, pessoas chorando, assim. Então, assim, eu já tive que Vários desconforto. já tive que lidar com empresas, assim, bem num momento de dor, assim, sabe? Eu gosto muito do que eu faço, meu. Uhum. Então, até nessas horas, pra mim, eu tô olhando aquilo como uma experiência do que é a vida, entendeu? Uhum. O que classifica essa empresa melhor ou pior do que a outra? Eu não acho que tem um pouco disso. Uhum. Eu acho que todo mundo tá num caminho de aprendizado e ali, vendo isso acontecer, tem um lado meu que tá até assim, cara, isso é uma matéria-prima incrível para eu aprender. Então, mas, meu, o que eu mais lido é empresas que vão ter dificuldade de... Quando a gente abre o campo do subjetivo, e o meu trabalho, tem muita gente que acha que o meu trabalho é ser psicólogos de empresas, que é um pouco também, tá? Tá. Quando a gente abre esse campo do subjetivo, vai aparecer, e se você tá querendo, se você entende que o subjetivo entrega resultado, e você tá querendo resultado, que é o Sim. que as empresas querem, se você realmente entende isso, aí você me abre um espaço para eu olhar para isso aqui. Só que abrir um espaço para olhar para aqui não significa que as pessoas estão prontas para ouvir. É assim, mexer na ferida dói. Dói. Então, geralmente na primeira reunião eu falo isso. Eu preciso que o líder, aquele patrocinador, geralmente o CEO da empresa, os altos escalão da empresa, eu preciso que ele esteja pronto para o trabalho. Porque senão eu não consigo trabalhar. Uhum. E aí o que eu faço? Eu apresento e vou embora. O que não é o que eu mais gosto. Eu gosto de apresentar e estar lá para ajudar a fazer. Mas realmente dói. Como dói na gente também, né, meu? Trabalho de terapia, essas coisas, tem que mexer naquilo que a gente não quer ver. Empresa não é diferente. E você, tô aqui com 2 livros, até esse aqui fresquíssimo, Fresquinho, né? tá até quente, acabou de sair Tá do forno. quentinho, seja a liderança que poucos têm a coragem de ser. Seja a liderança que poucos têm a coragem de ser e empresas espiritualizadas. E esse aqui eu já li, tá? Peguei emprestado ali da minha amiga. Esse é mais antigo. Esse é mais antigo. E você fala assim de cotidiano, de estratégias e Sim, de essência. sim. Me traz um pouquinho Sim. disso daí para a Sim, empresa. que legal que você trouxe isso, porque é dos jeitos bons de a gente resumir um pouco a intenção do livro, né? Quando a gente olha para as práticas tradicionais de organização, existe uma pirâmide chamada pirâmide organizacional, que os líderes usam para geralmente criar estratégia, organograma de empresas. Essa pirâmide tradicional, ela traz no topo da pirâmide estratégia, no meio da pirâmide a tática que vai atender essa estratégia, e na base da pirâmide as operações que vão obedecer essa tática. Essa é uma pirâmide organizacional tradicional. Ok. Para mim isso nunca fez sentido. Tá. Por quê? Pelo simples fato de que tem todo um campo subjetivo que essa pirâmide não está olhando, que está impactando diretamente os resultados de uma empresa. Isso é definição clara, impacta diretamente. Eu uso o exemplo assim, quando você quer viajar, qual é a primeira coisa que você faz? Aí geralmente os alunos respondem assim, a gente decide para onde vai. Tá Ok. certo. Só que esse é um olhar estratégico, porque antes de você decidir para onde você vai, tem quem você é. Então, assim, O que eu quero? quem sou eu? Qual é o meu sonho? O que eu quero? Qual é o descanso? O que eu quero? Tem um monte de campo subjetivo que está impactando na sua decisão para onde você vai. Eu estou num momento sabático onde eu preciso me reconectar comigo mesmo. E isso vai te direcionar para onde eu quero ir num lugar específico. Cara, quero me divertir, vou para um outro lugar específico. Ou seja, existe um campo subjetivo que está impactando a sua decisão. Então, essa pirâmide tradicional nunca fez sentido para mim. Então, eu trago no livro uma outra pirâmide, que no topo está o que eu chamo de essência. Que é isso? Qual é essa parte subjetiva? Que é quem é você? Qual é essa visão de mundo? O que você entende por sua missão? O que você entende qual é o seu serviço? Aquilo que você entrega? O que é que te engaja? Tudo isso que geralmente dá... Onde estão os seus sonhos? Aquilo que dá engajamento e vontade de vida pra gente mesmo. Seus valores aí Isso. que você tá... No meio dessa pirâmide vai estar as estratégias e a táticas e aí na base de operação. Então, assim, o que muda? Muda que quem está direcionando as suas ações não é só mais qual é a meta que eu quero atingir, que geralmente está no nível estratégico, mas quem nós somos, o que nós viemos fazer. E, de novo, repito aqui, isso não é papo místico. Todas as empresas têm isso. A questão é se você está olhando ou não. Se você... eu trago no livro, né? Amor e propósito no mundo corporativo. O amor está presente dentro da empresa. Se você está vendo isso ou não, é uma outra questão.
A espiritualidade está presente em todas as empresas. Se você está vendo isso, é uma outra questão ou não. A maioria escolhe não ver. E aí os resultados vão ficar dependentes de um lado cego. Então trazer a espiritualidade para dentro de uma organização, mas é que ampliar o seu poder de visão sobre o que é uma organização. E me fala de um resultado assim que você teve dentro de alguma organização, algo que realmente falou assim, uau, Tá. conseguimos, né? Porque não é só você traz ali à luz algo que precisa Sim, ser, tem né, toda a feito empresa de vai uma outra junto. maneira, mas as Sim, pessoas sim. têm que abraçar a causa e querer fazer essa transformação certeza. para evoluir. Com certeza. Aliás, se não abraçar a causa, eu não consigo trabalhar. Como já aconteceu de falar, não consigo fazer. Então, não me cabe aí. Uhum. Mas só para você ter uma ideia, né? Como é que o subjetivo pode impactar os resultados, né? Você tá não é o trabalho inteiro de uma empresa, mas um trabalho específico. Teve uma empresa que o financeiro vinha caindo, até chegar no zero. E a empresa ficou com medo, porque, pela lógica, ela ia começar a entrar no negativo. E aí chamou a gente. Demorou uns 6 meses do trabalho, a empresa entrou no negativo, começou a entrar no negativo, todo mês fechava no vermelho, vermelho, vermelho. E para mim é muito curioso que um CEO, e no caso a diretora financeira da empresa, olham para os resultados da empresa, olham que está caindo e não fazem nada a respeito. Isso para mim é uma nuance, Sim. tem alguma coisa por Sim. detrás dessas ações que está impactando o resultado. Porque assim, você está vendo, a pessoa escrevia na planilha financeira lá, negativa, ela parava para escrever. E simplesmente não tinha ação, tipo, qual que é o natural, né, de uma empresa que está vazando, né, sangrando, vamos dizer assim. O natural é você falar, meu Deus do céu, a gente precisa fazer alguma coisa a Precisa respeito. fazer. Se a empresa, isso, cara, era coisa de 3 anos que essa empresa ia caindo e não fazia nada. O que me chama a atenção? O que um consultor tradicional ia falar assim, vamos resolver o problema do sangramento, vamos cortar custos, tentar aumentar receitas e fechar isso aqui no positivo. Esse é um consultor tradicional, que eu acho extremamente importante. Só que para mim porque para você ter um resultado, às vezes tem várias maneiras de você chegar a ter o resultado. lógico. E aí, né, de novo, extremamente importante essas ações. Mas na minha cabeça o que está acontecendo? Por detrás dessas ações que essas pessoas estão vendo isso acontecer e não estão agindo. Porque se eu não conserto essa causa, eu posso, como consultor, resolver o problema, vai dar 1 ano, vai estar o problema de novo acontecendo. Bom, foram algumas trabalhos feitos, trabalhos práticos, inclusive, muda a planilha financeira, corta custo. Então tudo isso aconteceu, eu faço esse trabalho de gestão também. Mas paralelo a isso, eu vou trabalhando um pouco a causa, porque, de novo, não adianta eu dar o remédio se eu não sei o que está causando dor de cabeça. Sim. E aí, no final das contas, para resumir muito a história, o dinheiro que a pessoa tinha fundado a empresa era um dinheiro que ela tinha recebido de herança da mãe. E ela odiava a mãe. E um dos jeitos que ela lidava com o ódio da mãe era gastando todo o dinheiro que a mãe tinha dado. Então, inconscientemente, ela estava propositalmente fazendo a empresa sangrar para gastar um dinheiro que ela não queria. Que ela não queria. Mas aí, daí, como você conseguiu reverter? É óbvio que quem chega nessa conclusão não sou eu. Tá. A minha capacidade de ler o subjetivo consegue fazer convite para as pessoas, por isso que eles precisam estar dispostos, senão eu não consigo trabalhar. Você faz as perguntas. Isso. Quando essa ficha caiu nessa pessoa, foi um negócio assim, muda muito, muda o campo da sala, a pessoa para de conseguir falar, fala, meu Deus do céu, para, e aí a gente dá um tempo, vai fazendo acompanhamento até que ela consiga ressignificar a questão do dinheiro. O que acontece a partir daí? A partir daí, o meu trabalho como consultor prático, ele pode acontecer. Daí a gente faz o trabalho de ressignificação de custos, de despesas, organograma, contrata, descontrata, põe produto novo no mar, então tudo isso faz. Só que a causa agora não está mais trabalhando. Então você consegue ver no final do trabalho um outro olhar daquela mesma pessoa para aquela planilha financeira. Ela chegava para mim no final e falava assim, cara, a gente conseguiu fechar tantos... Olha o ânimo que ela tá. E me interessa muito mais a essa energia e o humor que ela tá presente ao que está descrito do que ela podia falar. Ah, Pedro, estamos tendo aqui algum resultado positivo. Mas cadê a energia? Então, assim, o meu trabalho vai muito mais nesse campo subjetivo que estão causando os problemas práticos do que na prática em si. Lembrando que eu faço os dois ao mesmo tempo, porque é importante a prática. Mas esse subjetivo com certeza que é mais difícil, né? Porque é saber ler nas entrelinhas. E lidar de novo, né? Imagina como é para essa pessoa ter que lidar que ela tá lidando aí com uma empresa de 30 pessoas, tá tendo que lidar com 30 vidas e o jeito dela de ser tá atrapalhando o seu tempo. É difícil olhar para isso. Então, há que ter muita coragem, né? O título do livro, né? Seja tenha a coragem de ser o líder que nós gostaríamos todos de ser.
Então, imagina a coragem que essa pessoa teve que ter para olhar para essa ferida e tomar as decisões a partir daí. E é muito bonito poder presenciar isso também, né, meu? Não, é bacana. Então você trabalha assim, ferramentas de elevação da consciência, desenvolvimento humano e corporativo, buscando a cura da pessoa. Por isso daí acaba. Ela com ela mesma, né? Eu Uhum. só sou um facilitador de processos. É um vamos dizer assim. facilitador de. Eu brinco não brinco não, é extremamente verdade. Eu não faço nada com ninguém. Eu facilito processos e convido, mas eu mesmo. E como você auxilia na busca do propósito da pessoa? Porque é difícil a gente descobrir qual é o nosso propósito. Porque às vezes, né, você quer ser bom, você quer, né? Claro, cada dia melhorar um pouquinho e procurar servir, né? O que a gente recebe, a gente tem que passar adiante. Que bom que sabe disso, Né? também acredito nisso. Ser uma ferramenta. Né? Exato, exatamente. Ser um condutor é uma ferramenta das coisas boas e você procurar, né, passar o maior número aí para o maior número de pessoas. Mas e como a gente fazer para descobrir o nosso propósito? Quando eu lancei o livro, a palavra propósito em 2015, 2017, quando eu estava escrevendo o livro, era uma palavra que estava bastante em alta. Né? Tá. Hoje em dia ela caiu, acho até bom que tenha caído um pouco. Tá. Mas por quê? Porque gerou nas pessoas uma ansiedade muito grande de qual é o meu propósito. Eu recebi muito essa pergunta. Eu fazia mentorias individuais de novos empreendedores, ainda faço, mas hoje alguns específicos, não pego todos. Mentorias de pessoas que querem encontrar propósito. Fiz bastante vezes isso na vida. E o que eu percebi, primeiramente, a palavra propósito, por ser mal compreendida, ela causa ansiedade nas pessoas. Porque existe um conhecimento coletivo de que propósito é algo que a gente faz. Então, assim, me ajuda a descobrir aquilo que eu faço. Isso é um erro tremendo, porque isso vai causar ansiedade. Então, o que é propósito exatamente? Então, aí como é que eu faço para a pessoa começar a dissolver um pouco esse conhecimento? Eu falo assim, vamos supor que eu consiga te entregar algo que você faz. De repente, agora, amanhã, daqui a pouco, você descobre que você veio fazer, que você veio ser cantor. Vamos supor que daqui a pouco, como é que você vai se sentir? A pessoa fala, não, eu vou me sentir realizada, eu vou me sentir em paz. Opa, então você não está buscando necessariamente propósito, você está buscando se sentir em paz e se sentir realizado. E se num passe de mágica eu te entregasse realização e paz, você ainda queria descobrir o que você faz? A pessoa geralmente responde não. Até acho legal, mas se eu me sentir realizado e me sentir em paz, não necessariamente eu preciso descobrir o que eu faço. Pronto, agora a gente está falando sobre propósito. Tá. Porque propósito não é algo que a gente faz, propósito é algo que a gente é. Outro jeito que eu gosto de descobrir propósito é o nosso coração em movimento. Tá. O que eu quero dizer com isso? Eu estou inteiramente bem, realizado, pronto, em paz com as minhas questões, com as minhas sombras. Veja que eu não falei curado, falei em paz com as minhas questões, para lidar com a vida e aí com as coisas que eu faço de um outro lugar. Se eu consigo chegar nesse lugar, não importa o que eu faço, meu propósito está sendo cumprido. Eu amo aquele filme Soul, da Disney, que para mim é um filme sobre propósito. Lindo. Não querendo dar spoiler, mas é muito mais sobre viver. Eu prefiro muito mais pensar que propósito é saber viver. Você tá bem com a vida? Você tá se sentindo bem? Você tá com vontade de viver? Você acorda e fala, que bom que eu tô onde eu tô. É importante dizer, não é isso todo dia, pelo amor de Deus. Não, né? ninguém acorda motivado e alegre todos os dias. Não acredito nisso. Mas a vida, num seu contexto geral, ela vale a pena? Se sim, eu te garanto, você pode ser o contador que você não gosta, algo em você vai estar em paz. Uhum. E aí dentro disso, Mel, você coloca esse coração que está bem em movimento. O que é colocar o coração em movimento? Deixa eu buscar fazer algo que me deixa bem. E aí sim é fazer algo. Mas, de novo, não é algo específico, um jeito de ser. E aí você vai. Aí a gente entra nessa jornada. Cara, eu gosto de cantar. Aí é diferente do quero ser cantor. Eu gosto de cantar. Então o que você vai fazer? Canta. Canta. Mas não precisa ser essa a tua profissão, mas faça isso né, em momentos. Canta. Faz porque te faz bem. Isso é o seu propósito em movimento. Com empresa não é nada diferente, viu? É muito parecido. Descubra aquilo que potencializa a beleza da empresa. Que aí você vai ver todas as pessoas trabalhando assim, cara, que gostoso estar aqui. De novo, não significa que toda hora é legal e que eu tô feliz o tempo todo. E que você não leva bronca, que não tem que atingir meta. E que não... Mas é uma outra energia que está no campo dessa empresa quando a gente está neste lugar. Por isso que eu falo muito sobre a beleza de se estar vivo. Quando a empresa sente que ela tem beleza em estar existindo, aliás, nem importa se ela vai morrer, se ela vai atingir os resultados. Cara, tá muito legal fazer o que a gente faz. E Pedro, o que te faz estar vivo? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho isso bastante dentro de mim. Tendo meus dias ruins também, como qualquer pessoa.
Eu amo muito o que eu faço, meu. E eu faço muitas coisas, então é uma prova de que não é necessariamente uma coisa específica. Ah, que bom, você falou isso porque eu também. Eu sou multitask, me aceitei em Uhum. multitask. Chegou uma Mas é época... difícil, né? Assim, você se aceitar. Pelo menos pra mim foi Muito, difícil. Ainda total. mais que eu via, você tá fazendo isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tá bom, tô fazendo isso, mas não pode ser isso também? Isso, sou igual você. E teve uma época também, porque a gente lê livros, tem especialistas que tem que falar que tem que ser foco. Infelizmente, as pessoas querem enxugar a realidade num caminho específico para ficar um pouco mais fácil. Chegou uma época que eu fiquei mal, assim, não preciso achar um foco. Hoje eu já aceitei que não é quem eu sou. Uhum, Eu sou mais feliz quando eu tô fazendo mais coisa. uhum. E é só isso que me importa. Ah, Pedro, mas não tá certo. Cara, eu tô bem assim. Às vezes não tá pra você. Pra É, você e pra mim tá bom. eu tô cada vez mais, Mel, chegando no lugar te respondendo sua pergunta. Eu tô bastante no lugar hoje que eu não acredito mais em quase nenhuma fórmula. E também não Você não acredito... acredita em fórmulas? Não tantos. É óbvio, né? Quando eu tô falando de coisas do Tá. meu ambiente de trabalho. Não, porque eu já ia lá pra trás e fórmula do universo, eu já acho que já vem tudo dentro de fórmula. Mas tudo bem, Aí vamos pular. eu tô falando mais fórmulas assim. Se é pra você deve ser assim, pra mim focado. tem que ser Isso, assim. isso. Ok. Receitas, vamos chamar. Receita, tá. Receitas prontas. É. E tenho cada vez mais... Olha, maluco que eu vou te falar, meu. Eu acho que eu nunca não falei isso ainda, mas... Eu tenho visto cada vez menos importância naquilo que eu faço. Uau. E é verdade. Mas porque né? você tá delegando? Você tá conseguindo... Não, porque eu acho que não importa muito mesmo. O que eu quero dizer com isso, Mel? No final das contas, eu vou contar de um outro lugar a mesma coisa. Quando eu escrevi esse livro, eu tinha na minha cabeça, eu cheguei a falar isso muito em palestras, que eu achava que as organizações eram o local onde a gente poderia transformar o mundo em algo melhor. Porque se a gente está 70% do nosso tempo dentro das organizações, que são lugares, infelizmente, na sua maioria doentes, se a gente consegue fazer uma transformação nesse ambiente, que é importante, eu não estou tirando Sim. isso, a gente consegue construir um mundo melhor. E esse livro foi lançado em 2017, eu comecei a lançar em 2015. Então a gente está falando de 11 anos de estudo em cima desse tema. Eu não sei mais se eu acredito nisso, Mel. Depois de 11 anos, eu não sei quantas centenas de empresas eu passei dentro. Não ficou. O que ficou, no final das contas, não foram os impactos positivos. Não foram as pessoas ajudadas. Não foram as metas conquistadas. Não foram os sonhos realizados. O que ficou, depois de 11 anos, e eu tô um pouco neste lugar, tô falando até do ponto de vista de dúvida, tá? Tô te falando muito num lugar onde eu tô... Tá se perguntando. Isso. O que ficaram foram os afetos. Talvez se você lembrar onde você trabalhou, Mel, você vai lembrar muito dos afetos. Das pessoas que passaram. Putz, tinha aquela pessoa uma vez numa festa, e você vai lembrar daqueles que estavam ao seu redor. Você não vai necessariamente lembrar, nossa, teve uma vez que uma meta X, pode ser que você lembre, mas não é isso que fica. Então quando eu falo assim, no final das contas, Mel, o que eu faço, óbvio que tem seu quê de importância. Sim. É um paradoxo. Eu sei Sim. que tem o quê de importância e que é importante fazer o que eu faço. Mas numa visão da espiritualidade, numa visão mais profunda, quando eu me conecto com aquilo que eu acredito, no final das contas eu não sei se vai importar. Se daqui 200 anos alguém vai lembrar de verdade sobre isso. Mas você tá deixando legados. Tomara que sim, Mel. Tomara que sim. Então vai importar. Eu tô mais desapegado disso também. Porque às vezes a gente minimaliza o nosso valor, mas não entende que quem está lendo, assim, está se descobrindo, e está aprendendo, e está crescendo. Tomara. E de tá novo, evoluindo. se forem 2 pessoas, se forem 1 pessoa, se não for ninguém, eu estou em paz com isso. Eu seguramente posso dizer que eu escrevi ambos os livros que eu precisava escrever. Tinha algo dentro de mim que precisava pôr aquilo para fora. Você que é conectado com o universo, com essa coisa de energia, já vem pronto? E a gente, nosso cérebro tuna ali, né, sintoniza e sai escrevendo? Na minha crença, sim. Principalmente o primeiro livro. O segundo foi bem mais baseado em estudos. Tá. A gente passou, eu e o Rodrigo, que é o outro autor, um grande Rodrigo amigo. Suzuki. A gente passou um bom tempo estudando mesmo. De, tipo, testa isso, testa aquilo, tira isso. Então a gente fez um bom trabalho. Então ele é mais prático. Tá. Tanto que ele é cheio de exercício. O primeiro, Mel, às vezes eu leio, já aconteceu, eu já li umas 3 vezes depois ao longo desses 10 anos aí. Muitas vezes eu passo 4 páginas e eu não sei o que foi eu que escrevi. Olha que nossa, agora que eu lembrei que tem coisas que eu descrevo que eu falei, nossa, eu não são lembrava. maravilhosas. Eu gosto do meu próprio livro. Que bom. Mas eu acho que sim, Mel, acho que tem boa parte daí que veio pronto, assim. Te contando casos que a gente gosta, né, meu? 2015,
outubro de 2015, eu fui fazer minha primeira iniciação em Reiki. Tá. Iniciação mesmo, fui aprender lá. E durante a iniciação tem um processo que você recebe a possibilidade de aplicar Reiki. É um ritualzinho. E durante uma semana antes, meu sócio tinha me perguntado assim, cara, já pensou em escrever um livro? E eu respondi pra ele na lata. Falei, jamais. Porque meu pai é escritor, ele veio perguntar por conta disso. E eu respondi jamais, porque na minha cabeça 200, 300 páginas escrevendo, eu nem tenho tanto que falar sobre isso. Corta pra uma semana depois, eu na iniciação de Reiki. Eu fechei os olhos durante a iniciação e me veio uma mensagem assim, você vai escrever o livro, o tema é esse e os capítulos são esses. Então assim, veio pronto. Tanto que eu cheguei em casa, eu saí de lá, encontrei 2 amigos e falei, tô escrevendo um livro, mas assim, era uma certeza dentro de mim que eu precisava escrever um livro. Tô escrevendo um livro, os capítulos são esses. Óbvio, os capítulos não foram o que foram pro livro. Durante o processo os capítulos mudaram, mas meio que veio mesmo. É um pouco da crença que eu tenho. E eu não acho que eu seja especial por conta disso. Eu acho que isso tá disponível para todos nós. É questão da gente saber sintonizar. Sim. Se você fica em silêncio, é impressionante como a gente entende mais do mundo em silêncio do que falando. Então o livro vem um pouco deste lugar também. Então, em algum momento, né, de você estar ajudando as empresas e estar se autoconhecendo, qual foi o maior desafio? Onde você achou que você estava indo para o caminho errado? Ou não seguindo a tua essência? Olha, eu acho que é importante falar que eu já pensei em desistir algumas vezes do trabalho em si. Tá. Porque é difícil lidar com espiritualidade no mundo material. Tá. No sentido de o tema ser aceito. Eu já ouvi muita gente falando mal do meu trabalho, justamente, não, isso serve para nada, o importante é dinheiro. Então, e é difícil também vender. Sim. Não é qualquer empresa que compra o meu trabalho, que me aceita durante 1 ano, 2 anos dentro da empresa. Obviamente, graças a Deus, eu tenho meus santos clientes que topam essa jornada. E esse processo dentro das empresas geralmente são de 12 meses? Depende. Se eu entrego somente diagnóstico, é um trabalho de uns 3 meses. Ah, ok. Tá. Mas se a pessoa topa fazer o trabalho inteiro, é coisa para 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. É bastante tempo. Dá para ser menos, depende do que a gente vai combinar o que dá para fazer. Mas para entregar mesmo uma transformação de cultura, que é onde eu trabalho... Demora, de 1 a 2 anos pelo menos. Então já teve um pouco esses tropeços, assim, meu. Mas aconteceu bem pré-pandemia, eu tive um momento bem de convite ao silêncio e à dor, assim, na minha vida. Por 2 motivos profissionais e pessoais, né? Foi quando eu terminei meu primeiro casamento, mas profissionalmente eu caí numa desilusão muito grande do mundo do autoconhecimento e desenvolvimento humano. Eu estava já há 11 anos estudando autoconhecimento, dentro do mundo do autoconhecimento, e vi coisas dentro dessa seara que me deixou triste, sabe? Tipo, as pessoas não agirem conforme falavam, nesse sentido? E me fez desacreditar um pouco, porque, o tempo todo estudando para ver isso acontecendo, e aí eu caí numa descrença será que isso realmente é verdadeiro? Será que isso... Eu sou uma pessoa que minha primeira ação é sempre me auto-questionar. Sempre. Qualquer coisa que acontece, eu penso... Trabalhar com a verdade. O que eu fiz de errado? O que eu tenho que aprender? E nesse momento eu entrei, assim, o que eu não entendi sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano que me falta entender para evitar cair na armadilha que eu não quero cair. Uma das respostas que me veio, e aí até te falando já de um projeto que a gente conversou agora há pouco sobre líderes na África, foi: não existe autoconhecimento sem trabalho social. Um outro jeito de falar disso não existe autoconhecimento sem o olhar para fora. É um casamento inegociável. Você precisa aprender a olhar para dentro e, ao mesmo tempo, você precisa aprender a olhar para fora. Então você o servir é incondicional. É incondicional. Porque fica manco. Porque ninguém se autoconhece para ficar sozinho no mundo. Então a gente precisa aprender a olhar para dentro, para viver o mundo lá fora, e viver o mundo lá fora para aprender a olhar para dentro. E aí o trabalho social apareceu muito forte na minha vida. Foi aí que chegou a África. Foi aí que chegou a África. O trabalho do Líderes na África vem responder a essa ânsia minha. Mas eu quero que você me conte os detalhes de como aconteceram essas coincidências para que esse projeto se realizasse. Sim. São histórias boas, engraçadas. Quando eu tinha 30 anos, eu estava num carro com um amigo, um sócio, um irmão meu que está até hoje comigo. E aí eu lembro que dizem que a gente tem uma crise dos 29 aos 30 anos, a gente tem uma crise, né?
E eu tava nessa crise, vivendo essa crise, eu tava indo pro trabalho, desanimado, desiludido com a vida, criança ainda, 29 anos. E aí eu lembro que no carro, virei pra ele, do nada, falei assim, gritei no carro. Não quero mais, eu vou pra África. Do nada eu falei Do isso. nada. Do nada. E ele chorou de rir, falou, cara, da onde você tá vindo com isso? E assim, na hora foi engraçado, mas era sério. Tinha alguma coisa dentro de mim que falava assim, você precisa ir pra lá. Algo gritou dentro de você. E óbvio que quando eu falo África, eu tô falando do continente, mas muito Sim. mais do simbolismo do que significa a energia africana, né? Que a África é uma infinidade de coisas. E aí, isso aconteceu então dos 29 pros 30. Guarda isso, porque a vida passou, eu não fui pra lá, não fui fazer nada. Só que eu comecei a seguir muito viagem de voluntariado. Falei, tenho vontade de fazer viagem de voluntariado, porque eu gosto muito de viajar, quero fazer voluntariado, vou juntar os dois. E nunca consegui. Trabalho, tempo, enfim, nunca virou foco, sabe, essas coisas. E foi ficando... Todo ano virava como meta e ficou lá, a página estava ficando amarela já. Quando eu caí nesse período de descrença e essa informação me veio, voltou um chamado muito forte do tipo, eu preciso de algo relacionado a isso. E se o meu trabalho, dentro dos retiros que eu faço, dentro do autoconhecimento, conseguisse juntar um trabalho social? E aí me veio isso. E na minha cabeça ficou muito assim, como é que seria fazer um trabalho com líderes, ou mesmo com grupos fechados de pessoas, um trabalho de autoconhecimento a partir do voluntariado? E eu fiquei com isso. Em 2022, eu fui dar uma aula em BH sobre espiritualidade em organizações, numa especialização, e nesse dia caiu o mundo em BH. Choveu, e não foi nenhum aluno. Os alunos eram presencial, mas eu era online. E não foi nenhum, foram 2 alunos. E aí eu falei, cara, não vou dar aula. Vamos bater um papo, gente, vamos bater um papo, me pergunta o que vocês querem, quero saber um pouco sobre vocês. E na especialização eles tinham que entregar um projeto. E aí, uma das meninas do projeto me apresentou, falou assim, o meu projeto eu gostaria de levar líderes para a África. E sim, 2 dias antes eu tinha pensado nisso. E fiquei assustado com aquilo, né? Falei, nossa, acho que entendi porque que tô aqui. E aí fiz a aula e tal, desliguei. Uns 4 dias depois eu mandei mensagem para a coordenadora e falei, você me passa o contato da Elaine, que é uma grandíssima amiga, que eu queria falar com ela, que é a pessoa que apresentou isso, você me passou o contato e eu mandei mensagem. Era uma segunda-feira a mensagem. Oi Elaine, tudo bem? Sou Pedro, dei aula aqui. Cara, fiquei muito impressionado com o seu projeto, mexeu muito comigo e eu queria conhecer um pouco mais sobre ele. Aí ela me respondeu, Pedro, você não acredita, acabou de chegar seu livro, eu tô lendo. Olha só a energia, conexão de energia. E você me mandou mensagem, que eu nunca tinha visto ela, nada. Daí ela falou, legal, vamos se encontrar, vamos se falar. Já era coincidência até aí, mas piora. Eu falei, legal, vamos tomar café. Ela era de Campo Grande, eu era de Mogi das Cruzes, São Paulo. E aí, na minha cabeça, era lógico, né? Tá longe. Mas muito longe. Então, vamos online. Oi, Elaine, vamos online, tá? Vamos se falar online. Quando é que você pode? Tá? Porque eu moro em Mogi das Cruzes. E ela me responde, estou passando por Mogi das Cruzes. Ou seja, tinha que conectar energia, ela tava certeza. em São José aqui perto, e acho que ela ia pra praia e ia passar por Mogi das Cruzes. Eu falei, então, café presencial. E aí a gente tomou um café na terça-feira, se eu não me engano, um dia depois de tudo isso. E aí ela me apresentou, eu tenho o sonho de levar líderes para a África, porque eu conheço uma organização, ela já tinha ido para um trabalho de voluntariado, e eu conheço uma organização sem fins lucrativos que recebe a gente lá. Falei, pronto. Então eu tinha toda a parte de estrutura de líderes, de conhecimento, e ela tinha a parte de estrutura de recebimento, de viagem, que eu não tinha. Aí a gente só ficou, a única coisa que eu defini eu preciso ir primeiro, eu não posso oferecer nada para os outros que eu não tenha vivido. E aí eu fui, e foi a coisa que mudou minha vida do avesso, assim. Mas me mudou muito, assim, não sei nem... vale lembrar que são 15 anos de processo de autoconhecimento, eu já fiz tudo que você imaginar de autoconhecimento. Ter ido pra lá... Mas nada como estar lá servindo. Me resetou como ser humano, assim. A sensação que eu tive, eu conto isso em algumas lives que eu dei sobre a África, a sensação que eu tinha é que me desligaram, principalmente no primeiro dia, que é um soco na cara. Me desligaram, e aí me resetaram falando assim, agora a gente vai te ensinar o que é ser humano. Mas eu precisava ter sido resetado antes. Porque... o que eu sei hoje sobre a vida nós estamos, para mim é muito claro, teoricamente eu já sabia disso, mas agora é muito claro que nós estamos vivendo invertido, nós estamos no mundo invertido. Nós não somos humanos, nós somos seres humanos, mas nós não somos humanos. A partir do momento que a gente lida com o sofrimento alheio com indiferença, e infelizmente a gente tem essa capacidade de fazer isso, a gente não está sendo humano de verdade. E quando a gente vai lidar com a realidade da África, que é uma realidade difícil, e a gente vai lá para tentar ajudar o máximo possível, não tem como você não voltar diferente. Eu voltei faz pouco, eu tô indo agora, daqui a um mês, mas voltei do ano passado, faz uns 10 meses atrás. Os relatos que a gente tem, e em organizações isso é maravilhoso. É impossível a gente sentar numa mesa
para falar sobre metas e objetivos depois de sair da África e achar que aquilo importa. Não tem como, porque no final das contas, cara, você tem amor, você tem afeto, você tem uma comida por dia, celebra, irmão. E a partir disso, trabalhe para ganhar mais dinheiro, para o seu conforto material. Mas entende que é invertido? A Sim. partir dessa reconexão, vá atrás da sua matéria, porque ela é importante. Sim, é Do seu importante. conforto, você quer o carro, da sua casa, vá atrás disso. Mas não antes. E a gente inverteu. A gente hoje eu estou confortável, agora eu posso ajudar o outro. Isso não faz o menor sentido, do ponto de vista humano. Então a África fez esse favor para mim. Quanto mais se tem, mais se quer. Então, A gente esqueceu os básicos, o que é fraternidade, a gente esqueceu o que é relação humana, a gente esqueceu o que é afeto. E quando eu falo esqueceu, é óbvio que a gente lembra, que a gente tem nossos familiares, mas eu estou usando aqui o coletivo humanidade. sim, sim. Nós estamos com os valores invertidos. A gente está com o valor de segurança, matéria antes, que é a mesma conversa da espiritualidade que a gente estava tendo, Mel. A espiritualidade está dentro de todas as organizações, você está vendo? A maioria está, não, eu estou na matéria e se sobrar tempo eu faço a espiritualidade. É onde a gente coloca o olhar que o negócio vai dar frutos e se fortalecer. E engraçado que quando a gente inverte, o resultado também vem. Então a África deu esse presente para mim e hoje eu estou tentando dar esse presente para outras pessoas, para essas pessoas que topam ir junto comigo. Se reconectarem. E aí tem o Líderes na África, que virou uma expedição onde eu levo pessoas para esse campo de refugiados, com toda a estrutura da Fraternidade Sem Fronteiras, que é quem me recebe lá, é importante citar eles, que são... eu vou falar dessas palavras propositalmente. É a empresa mais linda que eu já vi na minha vida. Eles são uma empresa, apesar de sem fins lucrativos. Eu aprendi o que é ser uma empresa num nível muito alto de consciência lá com eles, o que é ser um líder com alto grau de consciência lá com eles, com o Wagner, que é o fundador da Fraternidade, com a Clarissa, que é o fundador do projeto que recebe a gente lá. E hoje a gente tem essa expedição que a gente leva pessoas para lá para fazer trabalho de voluntariado. É importante fazer isso. A gente não vai lá para visitar, não. A gente vai lá ajudar mesmo. Ajudar. E quem quiser daí também colaborar com esse teu projeto, daí, por favor, pedir para a equipe. Então, deixar aqui ou um QR Code, alguma coisa que se você indicar, para a gente poder tentar ajudar a arrecadar verba para como eu estou indo daqui a um mês, um dos principais trabalhos é retirar essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, largadas à morte, desculpa usar essa palavra, mas é um pouco a verdade, tirar elas dessa condição. E tirar elas dessa condição é adotar, geralmente 99% são mulheres, adotar essas mulheres para que elas tenham emprego, dignidade, escola para os filhos, trabalho, salário. E às vezes, até vou te perguntar, né, financeiramente, quanto custa adotar às vezes uma pessoa lá? $50. Por mês? Por mês, não é nada. Não é nada. Pedro, não tenho $50, mas quero ajudar. Ajuda com o que tem. Tem R$20, doa R$20. Tem 15 mil, cara, que maravilhoso. Porque a gente consegue fazer. E uma coisa que eu garanto para as pessoas, por isso que é legal ir. A fraternidade é muito séria. Muito séria. Assim, isso é importante. Tem gente que tem medo de doar porque, né, já tem ONGs aí que não. Eles são uma das poucas, se não a única organização que estão na África. Tem organizações que vão para a África, fazem trabalho como Médicos Sem Fronteiras, trabalhos incríveis e saem. Eles não, eles vão para uma realidade e falam, a gente vai se instalar aqui. E, cara, eles levantam o que for preciso para levantar casa. Agora o presidente está passando, a gente está passando Agora, nesse exato momento, enquanto a gente está falando aqui, com as chuvas que tiveram, é Malawi o nome do país, com as chuvas que tiveram no Malawi, caíram as casas, que nem já são casas direito, dessas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então você imagina que hoje elas estão vivendo no barro, sem o que comer, algumas com 10, 12 filhos, recém-nascidos. Então hoje a gente está em busca de teto mesmo. Então, por isso que qualquer doação é bem-vinda, entendeu? Porque é assim que a gente consegue ajudar elas. Então eu estou realmente no momento cara de pau de pedir dinheiro para todo mundo que eu conheço, porque a gente está indo daqui a um mês. Não, Jó. Então quem puder ajudar, quem estiver nos vendo, nos ouvindo, quiser procurar a gente. Sim, e quem quiser ir com a gente também, só procurar o Líderes na África, líderesnaafrica.com.br, quem quiser, que daí a caravana do ano que vem já está sendo montada. Esse ano já está fechado? Esse ano já está. Porque a gente já começou os trabalhos, que a gente começa o trabalho prévio. Tem uma formação de liderança nos preceitos Ubuntu, que é um preceito africano, que é lindo também. Então a gente passa por um programa de formação antes, para ir pronto. E quanto tempo dura essa experiência? A gente fica 7 dias num campo de refugiados, que é esse lugar que a gente vai tentar ajudar como pode. A viagem ao total dá uns 10 dias, porque tem os traslados internos entre os países na África. Então acaba dando uns... E dessa vez eu vou ficar... Ano passado, primeira vez eu fiquei 20 dias, ano passado eu fiquei 15, agora eu vou ficar 12.
Tá. E você, então, estando lá, né, quando, a partir do momento que você foi para lá, foi que você sentiu mesmo a essência do ser e do que você entende como é o ser, né? No sentido Perfeito. digo, da sua essência mesmo. Perfeito. Por isso, Mel, que quando eu te falei que eu tô entendendo que as coisas que eu faço não, vou colocar entre aspas de novo, não necessariamente importam, quem me ensinou isso foi um pouco a minha experiência no Malawi. Eu acho lindo que as empresas tenham propósito, qualquer que seja esse propósito, porque há uma intenção. Sim. Mas tem muitas, para não dizer a maioria, Mel, que eu nem sei mais se me vibra algo. Ainda mais se for coisas do tipo, queremos acabar com a fome na África. Então, assim, eu acho legal, de novo, tem sua validade. Não estou invalidando essa intenção, porque é uma intenção benigna. É melhor ter isso do que não ter nada, Sim. só querer ganhar dinheiro. Mas hoje eu estou muito mais num lugar assim, você está abraçando o irmão do lado? De verdade. Você chega num restaurante e você realmente trata o garçom como a pessoa mais legal do mundo, que ele é, como todos nós somos. Você é uma pessoa que, eu estou usando muitos exemplos ultimamente, você devolve o carrinho do supermercado no lugar certo? Sabe que depois que eu ouvi isso uma vez, até uma pessoa que trabalha com empresas, falou assim, você devolve lá no lugar certo? Eu passei a devolver todos os dias. Falei assim, eu não vou largar aqui, ter mais trabalho para os outros, vou fazer a minha parte. É um pouco disso, Mel. Você está fazendo a sua parte bem feita? Porque senão, me desculpa, mas, cara, deixa a fome da África pra lá. Aprende a cuidar Trabalha do irmão do você lado. primeiro. Por isso que eu falo, no final das contas, é o afeto entre as pessoas que vai mudar o mundo. Se todo mundo fizer um pouquinho, Mel, resolve. Só que as pessoas querem fazer muito, que tem a senso de grandiosidade. Eu não acredito mais muito nesse tipo de coisa. Organizações grandiosas com propósitos transformadores massivos, que é o nome que se dá. É legal, de novo, bacana, mas não me engaja mais. Você gosta do trabalho de formiguinha. Eu gosto de ver afeto acontecendo, de as pessoas se tratando bem. E eu tô falando isso, que é uma dificuldade para mim também. Sim, sim. Isso é uma missão para mim. Eu não tô falando que eu consigo fazer isso, né? Que não consigo. Mas eu tenho tentado fazer cada vez mais. É o que eu consigo. E eu aprendi que isso é suficiente. Meu trabalho importa mais neste lugar do que no lugar de tentar curar qualquer organização. Entende? De eu acordar e falar, cara, eu vou fazer o meu melhor para quem tá disposto hoje. É porque, né, o curado cura. É. Quem é Só curado, para te contar cura. uma história bem rápida, Mel, da onde isso nasceu. A primeira vez que eu fui, a gente chegou e foi direto para o campo de refugiados visitar mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. Meu, a primeira vez que eu olhei no olho dessa mulher, até me emociona um pouco. Eu não sei dizer o que aconteceu comigo, mas eu tomei um soco na minha cara, assim, que aí me desmontou. E eu passei o dia visitando essas mulheres, acabou comigo, assim, acabou. É uma desesperança, que é uma coisa que a gente fala bastante no projeto, e é importante entrar em contato com a desesperança, com o desamor, muito grande, muito. E eu lembro de estar caminhando no projeto e eu tive a imensa felicidade de poder conhecer o Wagner, que é o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, que é um ser de outro mundo maravilhoso. E nesse dia à noite eu estava andando chorando pelo projeto e ele estava andando comigo. E eu, em desespero, perguntei assim, Wagner, como é que você consegue? Porque eu percebi hoje que não tem solução. Porque você está falando, assim, eu, né, tô imaginando algumas coisas assim, falei, gente, mas não é todo mundo que aguenta estar lá. É difícil. Se um dia eu visitei, sei lá, 4 mulheres e quase morri, ele visita coisas muito piores do que eu vi. Porque ele vai nos lugares, assim, o Wagner é aquelas coisas que, assim, tá tendo a coisa mais absurda, assim. Você tem uma ideia dos trabalhos dele, tem um trabalho deles que é, eles precisam montar uma equipe de resgate de crianças que são deixadas para morrer no Congo. Então, assim, imagina você... E aí você chega num lugar que tem 400 crianças e você tem que escolher quem é que vai. Como é que você faz esse trabalho? Pelo amor de Deus. Então, assim, só pra você ter uma ideia do que lida. E eu lidei com 4 mulheres e quase não aguentei a desesperança. E eu tava andando no campo e eu virei para ele e falei, meu irmão, como é que você consegue? Porque o problema claramente cresce maior do que a solução. E isso que é a solução que eles estão fazendo lá já cresce muito rápido. Eu não sei o que fazer. Eu não consigo lidar com isso. E ele virou para mim, o Wagner é um cara que vive sorrindo. E ele virou para mim e falou assim, meu irmão, hoje você ajudou 4 pessoas. Amanhã, acorda e tenta ajudar mais 4. Se for 2, tá tudo bem. E depois da manhã, tenta ajudar mais 1. E aí ele falou, se eu olhar para o copo meio vazio, eu não duro 30 segundos. Eu preciso focar nas pessoas que estão ao meu lado a me ajudar. É fazer o que pode. Isso mudou minha vida, meu. Entra na organização, entra nos trabalhos e tenta ser uma boa pessoa para aquelas que estão do lado. Se eu conseguir fazer isso, meu, eu acho que
eu fiz uma boa passagem por aqui. Fora isso, talvez, aí vem o nosso ego, de querer que nossos propósitos sejam, olha quão incrível eu faço. Não sei se eu me encanto mais muito por essas coisas, sabe? Tá. Que lindo isso. Vou aproveitar então esse teu gancho, tem um momento do Mel Talking que eu peço pro convidado se olhar no espelho e conversar com ele. Oh, É. E daí então eu vou pedir para você passar essa mensagem para você, né? O seu eu que ajuda ali, que eu vou falar o seu eu do futuro mesmo ali, né? Já ajudando. O que ele fala para você continuar fazendo? O que se você está no caminho? Qual é a mensagem que esse teu eu perfeito vai passar para você continuar nessa tua missão? não se distraia e confia que Deus coloca o chão. Acho que é um pouco isso. Tá suficiente. É isso, você, né? Na tua mensagem você trouxe Deus e no sentido de que ele vai fornecer, né, tudo que a gente precisa. Com certeza difícil ir para a África, vai falar assim, poxa, e Deus, né? Onde está Deus mesmo nessas dificuldades? Como é enxergar Deus ou enxergar a força do universo? Chama do que quiser, né? Essa essência Exatamente. pura e mágica. É. E como é enxergar Deus nesses lugares miseráveis? Nesse ano, é cheio de histórias lá, né, meu? Nesse ano, o primeiro dia que a gente chegou lá, a gente teve a linda oportunidade de conhecer o Mike, que é o diretor desse projeto do Congo. E o Congo entrou em guerra em 2025, e eles tiveram que mudar 350 crianças de país. Imagina você ter que mudar 350 pessoas no meio de uma guerra. E eles chegaram na fronteira e não puderam passar, porque as crianças não tinham documentação para passar para a fronteira. E o Mike, eles conseguiram achar lá um hotel para manter as 350 crianças, tiveram um ônibus e tal, e aí o Mike e essas pessoas da fraternidade passaram, se eu não me engano, 7 dias, saindo todo dia desse hotel com as 350 crianças, atravessando o tiroteio, umas das pessoas levou tiro, todos os dias para ir até a prefeitura para conseguir documentação para 350 crianças. Pessoas morreram, ele passava no meio do tiroteio, todo dia ele falava, vou passar no meio do tiroteio para levar essas crianças. Olha a missão dessa pessoa. E eu perguntei para ele, Mike, o que te mantém acreditando em algo? Aí eu aprendi uma coisa na África com a resposta dele, porque a resposta dele foi fé. E a África me ensinou que não existe fé, a maior fé é quando você chega numa dúvida tão profunda, que você não sabe o daqui a 30 segundos se você vai estar vivo, se você vai ter comida, e não sobra nada. A única coisa que sobra é fé. Então eu acho que eu aprendi muito sobre encontrar essa fé. Não me importa tanto a palavra Deus ou qualquer palavra que se chame, mas eu aprendi muito sobre encontrar essa fé lá. A fé, ela precisa de dúvida. A fé, não existe fé aonde mora a certeza. Que nem diz Rubem Alves, a certeza mora em gaiolas. E eu aprendi a ficar neste lugar mais de... Não tem outra opção a senão contar com a fé. E eu acho que até vou inverter minha colocação, né? Você chega lá, tudo bem, você vê esse lugar miserável, tudo, né? Fica com dó e quer ajudar, mas você ali é o pedacinho de Deus que está ajudando. Você tá certa, eu vou colocar ao oposto, que é a mesma coisa. São elas que estão me ensinando. E vice-versa. Elas que me ensinaram sobre fé, não fui eu que ensinei sobre fé para elas. Elas que me ensinaram sobre fraternidade, não fui eu que ensinei sobre elas. Eu sou muito mais um servo, um discípulo do que um professor lá, ou alguém que vai ajudar. E é por isso que esse ciclo do servir, eu te sirvo, você me serve. Quando a gente serve, a gente sempre recebe mais. Quem doa recebe mais. Quem doa recebe mais. Que bacana, bonito, né, de conversar sobre essa essência, a gente querer buscar essa essência e de querer ser melhor e de servir o próximo. Isso. Com um pouquinho que tem. Isso, né? Isso aí já é uma sabedoria de vida suficiente. Esteja bem e sirva o outro bem. Aqui no Mel Talk a gente fala, né, que a gente quer ser feliz, ser leve e abundante. Maravilhoso. Então que você quero também, tá, meu? Por isso você tá aqui junto no Mel Talk, esse movimento que a gente faz. Quero ser uma parceira desse teu projeto, então pode contar que a gente vai estar ajudando aí constantemente, então pode contar com o Mel Talk. Faz muito bem para essas. A gente salva vidas mesmo, Mel, a partir do momento que a gente doa. Um pouquinho que seja. Então, Pedro,
Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está buscando a sua essência e o seu propósito, qual seria o primeiro passo para lá se encontrar? Eu vou pegar carona na nossa conversa para responder, pode ser? Por favor. Todo propósito, ele exige um coração, eu vou chamar de curado, tá? Não sei se é a melhor palavra. Exige de nós um coração desperto. Um coração desperto exige de nós a vulnerabilidade. Um coração que está vivo, ele é vulnerável. Ele sente dor, ele chora, ele é feliz, ele é alegre, ele é esperançoso. Isso significa que o coração precisa estar aceso. Não existe propósito com o coração apagado. Uhum. E isso exige um trabalho de autoconhecimento, de consciência, que cada um vai ter o seu caminho, vai encontrar a sua melhor porta. Mas tenha a coragem de entrar nesse caminho do autoconhecimento. Tenha a coragem, que é um pouco do livro novo. Basicamente essa mensagem. Tenha coragem para traçar esse caminho, porque não é um caminho fácil. Uhum. Eu brinco assim, se for um caminho que você está sendo muito feliz, você está pegando o caminho errado. Tá tudo muito fácil, tem alguma coisa errada aí. E coloque esse caminho a serviço dos outros. E aí você vai perceber que o seu senso de realização, ou a sua paz, ou o que quer que você esteja buscando, vai aparecer. Então olhe para dentro, aprenda a despertar o seu coração, faça essa jornada de autoconhecimento e coloque isso a serviço dos outros. Então, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Então, fica com Deus. Obrigado e demais, quero Mel. conversar muito. Que seja muito abundante esse seu projeto. Obrigado pela oportunidade. Amém, o nosso.